Caso de hoje, o fantasma do laboratório. O meu nome é Gilberto, e o que aconteceu comigo foi real, porém muito estranho e assustador. Já faz alguns anos que esse evento ocorreu, mas eu nunca vou me esquecer dele. Posso dizer que aquele episódio mudou completamente meu entendimento a respeito das coisas sobrenaturais. Eu trabalhava já há algum tempo em um laboratório de análises químicas e estava acostumado a ficar até mais tarde no serviço. Entretanto, eu nunca ficava realmente sozinho. Sempre tinha alguém mais trabalhando até tarde no mesmo dia que eu, mesmo que fosse em outro setor da empresa. Até que houve um dia em que eu precisei ficar até mais tarde e não tinha mais ninguém para trabalhar no mesmo horário que eu. Eu estava na empresa completamente sozinho, pela primeira vez. Mas como eu era muito cético em relação a espíritos e fantasmas, eu não fiquei nem um pouco preocupado com isso. Essas coisas nem me passavam pela cabeça. Bom, voltando ao assunto. Naquela noite, eu era a única pessoa no complexo inteiro. Estava tudo completamente vazio e silencioso. Eu tinha certeza de que não havia mais ninguém lá dentro. O relógio marcava 9:30 da noite. Eu tive que entrar em um dos laboratórios para pegar algumas amostras de produtos químicos perigosos e tive que vestir toda a proteção de costume. Um macacão branco de plástico, touca, luvas, botas, óculos, tudo. O laboratório era completamente branco também. A única coisa que se destacava era uma enorme janela que tinha em uma das paredes. Ela dava para um corredor do lado de fora do laboratório. A gente, meus colegas e eu, tínhamos o costume de sempre que passávamos pelo corredor, acenar para quem estivesse dentro do laboratório. Nessa noite, eu estava totalmente concentrado no meu serviço, quando eu senti um arrepio e fiquei incomodado com alguma coisa. Sabe aquela sensação de que tem alguém perto de você, mas você olha e não vê ninguém? Foi nesse exato momento que eu olhei para a tal janela e vi alguém passando e acenando para mim. Essa janela possuía uma película protetora nos vidros, e o corredor para onde ela dava estava com as luzes apagadas. Então só deu para ver a sombra e o movimento de quem quer que estivesse passando ali. Gelei na hora. Eu tinha certeza absoluta de que eu era o único que estava no prédio. E sendo assim, quem poderia estar lá fora? Saí imediatamente do laboratório para ver quem era. Entrei devagar no corredor e acendi as luzes. Nessa parte do corredor só havia uma outra porta, que dava para uma última sala. A pessoa que eu vi estava indo na direção dessa sala, mas eu fui verificar e ela estava bem trancada. Mesmo assim, eu a abri e não tinha ninguém lá dentro. Na manhã seguinte, eu perguntei para um colega de trabalho se ele sabia de mais alguém que tivesse ficado trabalhando até mais tarde no laboratório. Comecei a ficar preocupado de verdade depois que meu colega simplesmente falou: "Ah, então você viu ele também." Eu perguntei, meio sem reação: "Como assim?" Ele me disse o seguinte: "Eu estou falando do homem que passa do lado de fora da janela, no corredor, mesmo quando não tem mais ninguém no prédio." Aquilo me deixou perplexo e sem saber o que pensar. Depois eu fiquei sabendo que essa história tinha começado há alguns anos atrás. Era sobre um homem que trabalhava naquele laboratório. Ele estava de serviço até tarde um dia, e nesse dia ele também estava sozinho. Ele foi pegar um material tóxico para análise que estava guardado em cima de uma estante. Só que quando ele tentou pegar a caixa no topo da estante, ele perdeu o equilíbrio e segurou na estante para não cair. Só que ele caiu assim mesmo, e a estante virou em cima dele. Como era uma estante pesada e de aço, prendeu ele no chão, e um monte de material químico acabou caindo em cima dele. E para piorar tudo, ele ainda estava sem proteção nenhuma. Como ele estava sozinho, ninguém pôde ajudá-lo, e o coitado acabou morrendo de intoxicação, preso embaixo da estante.
Ele morreu lá mesmo, e o espírito dele ainda vaga pelo laboratório até os dias de hoje. Eu nunca vou me esquecer daquele vulto acenando para mim através da janela. E esse foi mais um caso para ouvir no escuro. E o que você acha? Realmente há um espírito vagando por ali? Ou ele apenas teve uma alucinação rápida e momentânea devido aos produtos químicos que usava? Digite a sua opinião aqui nos comentários. Obrigado.